Notícias do dia, ano 6, número 2041. Dia 22 de junho de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Aeroviário. Dia do Equidófilo. Dia Mundial do Fusca. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 13 graus, máxima de 26 graus, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,15. Valor do euro, em baixa, R$ 5,42. Índice Bovespa, em baixa, 0,17%, 99.684 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,08%, valendo R$ 107.754,30. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 302,36. Notícias nacionais. Governo brasileiro cumprimenta presidente eleito da Colômbia. Nota do Itamaraty foi divulgada nesta terça-feira, dia 21, e reafirma o compromisso do Brasil com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia. Governo federal lança a segunda fase da Operação Guardiões dos Biomas. Iniciativa vai atuar no combate a queimadas e incêndios florestais e envolverá 1.800 agentes da Força Nacional e 3.000 brigadistas do ICMBio e do IBAMA. Microempresas e MEI poderão acessar programa de crédito garantido. Expectativa do governo é alavancar mais de R$ 22 bilhões em financiamentos até o final de 2023. Nova etapa de programa de garantia de crédito é uma parceria entre o BNDES e o Ministério da Economia. Receita Federal deixa de exigir autenticação de documentos. Para comprovação das informações bastarão cópias simples ou até mesmo digitais. O contribuinte deve ter os documentos originais sob sua guarda, a fim de serem apresentados caso seja necessário atestar sua veracidade. Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul é homologado, vigente de 1º de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2030. Plano permite ao Estado voltar a pagar dívida com a União de forma escalonada e prevê desestatizações e reformas. Rio fecha acordo com a União sobre plano de recuperação fiscal. Regime prevê suspensão do pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União em troca de medidas de ajuste fiscal, como corte de gastos e privatizações locais. Ministro de Minas e Energia volta a defender privatização da Petrobras. Adolfo Saxida disse que o novo Conselho de Administração da Petrobras, indicado pelo governo federal, seguirá a lei em relação à definição de políticas de preços de combustíveis. Operação contra a pirataria prende 6 pessoas em 3 estados. Operação teve como foco o combate a aplicativos piratas de música que ofereciam conteúdos de artistas populares. De acordo com o Ministério da Justiça, 461 apps ilegais foram tirados do ar. Polícia Federal deflagra mais uma fase de operação que investiga roubo em Araçatuba, São Paulo. De acordo com a PF, 4 integrantes participaram fornecendo estrutura logística aos outros da organização criminosa, emprestando uma propriedade rural para servir de ponto de apoio. Operação coíbe crime ambiental em Reserva Marinha de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o ICMBio apreenderam uma embarcação que pescava com apetrechos proibidos, um espinhel de 8 milhas, na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Operação Garopa ocorreu entre os dias 16 e 20 deste mês. Farmacêuticos apontam falta de remédios nas redes pública e privada de São Paulo. A guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios no estado. USP cultiva vírus da varíola dos macacos para expandir testes. Pesquisadores do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical estão cultivando linhagens celulares do vírus monkeypox para distribuir amostras, com o vírus inativado, a laboratórios públicos e privados. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.818.827 casos acumulados de Covid-19 e 669.390 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.492.176 pacientes se recuperaram da doença e há 657.261 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 445.288.334. Cientistas identificam nova espécie de barbeiro, apesar de a espécie ser muito parecida com a já conhecida. Após análise genética mais detalhada foi possível perceber uma pequena distinção nas genitálias dos exemplares machos.
Anvisa determina a suspensão do agrotóxico carbendazim. Produto é um agrotóxico muito usado por agricultores brasileiros no combate a fungos que atacam plantações de feijão, arroz, soja e de outras culturas agrícolas. Classes B, C, D e têm menos acesso a computadores desde a pandemia, enquanto o percentual de residências da classe A com computadores aumentou de 95% para 99% no período. Entre classes D e a proporção caiu de 14% para 10%, voltando à marca de 2015. A Agência Nacional de Energia Elétrica reajusta bandeiras tarifárias em até 64%. Os reajustes aprovados pela ANEEL irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira. Neste momento, os consumidores não pagarão mais porque a bandeira está verde. Dólar cai para R$ 5,15 com alívio no mercado externo. Com o desempenho desta terça-feira, dia 21, a moeda norte-americana acumula alta de 8,44% em junho. Em 2022, a divisa caiu 7,57%. Acumulada novamente, Mega Sena sorteia R$70 milhões nesta quarta-feira, dia 22. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série B, 14ª rodada. Chapecoense 1, CRB 2. FIFA permite suspensão de contratos com clubes da Ucrânia até 2023. A medida foi tomada pela entidade máxima do futebol com a intenção de ajudar a proteger jogadores e treinadores estrangeiros afetados pela invasão russa. Seleção brasileira masculina estreia no Mundial de Basquete 3-3. Nesta terça, o Brasil perdeu de Porto Rico por 20-16, mas derrotou a França por 16-15 em seu segundo compromisso. Nesta quarta é dia de estreia da equipe feminina. Após títulos, Beatriz Haddad Maia será cabeça de chave em Wimbledon. Tenista paulistana é a primeira tenista do país a atingir marca em um Grand Slam desde Maria Esther Bueno, no US Open de 1968. Brasileira vive sequência invicta na grama. Notícias internacionais. Pesquisa mostra que 87% da população da Ucrânia aprova a entrada do país na União Europeia, antes da guerra com a Rússia, que começou em 24 de fevereiro. O índice de apoio à iniciativa entre os ucranianos era de 68%. Manifestantes pedem adesão da Geórgia à União Europeia. Após os atos públicos, a presidente do país, Salomé Zorabishvili, publicou no Twitter campanha de adesão à União Europeia, com mensagens dirigidas a vários líderes. Coalizão do governo israelense cai por conflito com os palestinos. Naftali Bennett deve diluir o parlamento de Israel e, como consequência, deixar o cargo de primeiro-ministro. A Arábia Saudita apreende brinquedos e roupas com as cores do arco-íris. A ação ocorre antes da visita de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ao país. Estados Unidos. Maior oferta de diesel renovável não compensará perda no petróleo. O diesel renovável é feito de gorduras animais, resíduos de alimentos e óleos vegetais, mas é quimicamente equivalente ao diesel à base de petróleo. Reino Unido tem a maior greve ferroviária em 30 anos. Mais de 40 mil trabalhadores paralisaram as atividades nas principais estações ferroviárias do país. Incêndios florestais se alastram pela Espanha. O pior incêndio ocorre na Sierra de Culebra, em Samora, no noroeste do país. Chuvas na Índia e Bangladesh deixam 100 mortos e milhões de afetados. Países sofreram com a chegada de tempestades e enchentes durante a estação das monções da Ásia na última semana. Coreia do Sul lança com sucesso o primeiro foguete espacial de fabricação própria, veículo, chamado Nuri. Conseguiu atingir 700 km de altura e levou satélites ao espaço. China confina 700 hóspedes em hotel por surto de Covid. As autoridades colocaram todos em quarentena no resort de luxo, em Macau. Eventos históricos do dia. Em 1874, inaugurado o telégrafo submarino ligando o Brasil, Rio de Janeiro, à Europa. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invade a União Soviética na Operação Barbarossa. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, fim da Batalha de Okinawa, tendo sido o maior ataque anfíbio durante a campanha do Pacífico na guerra. Foi a maior batalha marítimo-terrestre aérea da história, ocorrendo de abril a junho de 1945. Em 1978, Caronte, o primeiro satélite de Plutão, foi descoberto no Observatório Naval dos Estados Unidos pelo astrônomo James Walter Christie. Em 2002, um terremoto de magnitude 6,5 atinge uma região do noroeste do Irã, matando pelo menos 261 pessoas e ferindo outras 1.300, causando uma revolta pública devido à lenta resposta oficial. Em 2012, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, é afastado do cargo por impeachment e sucedido por Federico Franco. Em 2015, o edifício da Assembleia Nacional do Afeganistão é atacado por homens armados após um atentado suicida. Todos os 6 pistoleiros são mortos e 18 pessoas ficam feridas. Autor: Roberto Vieira Filho.
Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.